Bom, nosso texto base de hoje é livro de Atos, capítulo 16, do verso 9 em diante. O texto é um pouco longo, mas nós vamos ler todo ele. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou aos vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levantando-os a sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados
mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Irmãos, este capítulo aqui, ele está falando de uma viagem missionária de Paulo e Silas, que eles estavam num lugar e Paulo teve uma visão que era para ele ir até a Macedônia. Então, ele e Silas foram crendo que Deus estava os enviando. Nesse texto que a gente leu, a gente vê 3 acontecimentos diferentes e muito fortes que aconteceram com esses servos de Deus. E cada um deles nós aprendemos algo muito importante para nós. Primeiro, nós vemos a obediência de Paulo. Ele teve uma visão e ele entendeu essa visão e ele foi fazer aquilo que ele entendeu que deveria ser feito. Muitas vezes, irmãos, Deus nos pede algo e nós adiamos para fazer aquilo que Deus nos pede. Nós colocamos empecilhos para fazer. E olha que Deus nem nos pede para sair de onde a gente está e ir em outro lugar. Às vezes, Deus apenas nos pede que a gente busque mais a sua presença, que a gente procure estudar mais a Bíblia. E nós... até nisso a gente, mas o meu tempo é limitado, eu não tenho condição. E a gente arruma desculpas. E nós vemos que Paulo, ele imediatamente, ele entendeu a visão e ele imediatamente, não, nós vamos ir. Como que vocês... nós vamos ir. Deus mandou, está mandado. E isso é algo que está faltando nos nossos dias. Está faltando no meio da igreja dos nossos dias. É ouvir a voz de Deus e obedecer. E colocar em prática. Né? Às vezes nós até ouvimos a voz de Deus, mas a gente não coloca em prática. Por quê? Porque nós arrumamos desculpas. Não dá por isso. Porque às vezes disso. Então, isso eu queria deixar aqui para nós nessa noite. Né? Nós precisamos ser mais obedientes à voz de Deus. Mas o primeiro ponto aqui, então Paulo chega, aí eles vão um dia lá na beira do rio para orar e se reúnem algumas mulheres e aí eles começam a pregar então a palavra e uma delas, chamada Lídia, se converte. Quer dizer, ela já temia Deus, mas não sabia a maneira correta de fazer isso. Né? E com a pregação de Paulo, então, ela se converte. Bom, o texto diz que ela era vendedora de púrpura. Isso significa o quê? Que ela era uma pessoa que tinha um padrão de vida bom. Tá? Ela não era uma pessoa pobre, mas ela tinha um certo padrão de vida bom. E o que aconteceu com a conversão dela? Ela chama eles para irem e ficar hospedados na casa dela, enquanto eles estivessem ali pregando o evangelho. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa fez esta Lídia. Ela chamou Paulo e Silas para que ficassem hospedados na casa dela. E ela fez questão, o texto diz que ela constrangeu eles. Ela insistiu. Ela não ofereceu só por educação.
Ela não convidou só para ser uma pessoa educada, como Paulo e Silas. Não, ela realmente queria que eles ficassem hospedados na casa dela. Ela realmente queria servir esses homens de Deus. Nós aprendemos com Lídia algo que está meio que difícil de achar hoje em dia, que é algo chamado hospitalidade. As pessoas não estão sendo hospitaleiras. Talvez pelo corre-corre do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente não tem tempo de ser hospitaleiro. O dia é muito corrido. Eu estou falando assim, não estou falando nem de levar alguém para passar uma temporada na sua casa. Né? Que daí já estaria pedindo demais, né? Já pensou, Du? Eu e Isaías, Du, sabe, vim todo dia de pedreiro para posse, está meio difícil. Nós vamos ficar uns dias na sua casa. Entende, irmãos? A gente põe empecilhos hoje na hospitalidade. Quando eu estou falando de hospitalidade, eu estou falando assim, que nós não estamos hospitaleiros com os nossos quem? Nossos irmãos. Se alguém fala que vai na nossa casa, muitas vezes, não acredito. Justo hoje, eu ia sair. Pois é, né, irmãos? Quando avisa, tá bom, né? Quando avisa, tá bom, porque a gente pode dar uma desculpa. Mas eu tenho um compromisso hoje. Não vai dar. Às vezes acontece isso, né? Nossa, justo hoje eu tenho um compromisso. Mas, irmãos, a hospitalidade, ela tem se perdido com o passar dos anos. Eu entendo que parece que os nossos dias ficaram bem curtinhos, né? Minúsculos. E a nossa semana voa. A gente não tem tempo nem, digamos, para a nossa família mesmo. Mas a gente perde muito em não ser hospitaleiro, não receber irmãos na nossa casa. A gente perde muito da comunhão, do trocar experiências, do orar junto, do orar junto. Eu lembro quando era criança, lá no sul o povo é mais hospitaleiro, é mais de compartilhar, de estar junto. Mas eu lembro muito das visitas, né, dos irmãos, e nunca se saía da casa sem orar junto com a família. Isso era muito importante, e isso parece que é algo que nós temos perdido. O estar junto, o orar junto, o compartilhar junto. Então, isso tem se perdido. E quem que tem perdido? Nós temos perdido muitas bênçãos, irmãos. Por estar junto com os nossos irmãos, por compartilhar com eles, às vezes até nossas dores, né? As nossas lutas. Às vezes a gente pede assim, oração aqui na quarta-feira, ore por mim. Mas às vezes a gente não sabe o que envolve esse orar por mim. Qual é o problema que a pessoa está realmente passando? E o que acontece, irmãos? Quando a gente sabe superficialmente de um problema, o que acontece? A nossa tendência é a gente orar uma ou duas vezes e até esquece do pedido de oração. Agora, quando nós entendemos realmente a profundidade do problema da pessoa, aí entra aquilo que Jesus nos ensinou, que é a compaixão. Compaixão é padecer com. Compaixão é eu me colocar no lugar do Du. O Du está sofrendo, o Du está com um problemão, o Du está com uma dificuldade, e ele me conta essa dificuldade, e eu, então, entendo, eu me coloco no lugar do Du neste momento. O que acontece? Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente entende o problema do outro, na raiz mesmo, e a gente entende, irmãos, até o Du não sair daquela situação, eu vou continuar orando por ele. A minha oração vai ser contínua por ele. Por quê? Porque eu senti a dor do Du.
Então, não vai ser uma oração superficial e nem eu vou esquecer dessa oração. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando Paulo estava passando pela dificuldade dele, nós não esquecíamos de orar pelo Paulo. Não é verdade? Porque nós entendemos a gravidade do problema do Paulo e a gravidade da situação que o Paulo estava vivendo. Então, a nossa oração pelo Paulo foi contínua, porque nós sabíamos da gravidade dele. Agora, o Paulo, já acho que umas 3, 4 quarta-feira, ele pede oração aqui. Você tem continuado a orar pelo Paulo? Antes, quando nós entendemos a gravidade da situação do Paulo, nós orávamos sem cessar pelo Paulo. Mas agora ele está pedindo oração por um outro problema. Mas como não é um problema que nós conhecemos a profundidade, então a nossa oração também é superficial. E onde que nós vamos entender a profundidade das pessoas? Na hospitalidade, no estar juntos, no compartilhar juntos. Porque aqui na igreja é: oi, tudo bem? Como é que você está? Tchau. E vai embora. É muito rápido e é muito superficial. Nós só vamos conhecer realmente uma pessoa no convívio com essa pessoa, no dia a dia com essa pessoa. Senão, nós só vamos conhecer na superficialidade. E nós estamos perdendo por não sermos mais cristãos como Lídia, hospitaleiros. Para nós, ultimamente, é um peso o irmão vir na nossa casa. Quando, na verdade, deveria ser uma festa o irmão vir na nossa casa. Então, nós estamos perdendo a hospitalidade. E a hospitalidade sempre fez parte da igreja de Cristo. Lembram o começo da igreja primitiva? No livro de Atos mesmo que fala que eles tinham tudo em comum. E estavam todo dia juntos. E tinham tudo em comum. Mas a igreja, ela tem perdido isso, tem perdido a hospitalidade, os irmãos têm perdido a confiança de chegar na casa do irmão. Que nem a Lara dizia, ainda bem que avisou, sem avisar. Tem perdido essa confiança. Não, eu vou poder ir lá na casa da Carol sem avisar, por quê? Porque a Carol é minha irmã. Ela é minha irmã. Eu gosto de visitar minha irmã. Mas nós temos perdido essa hospitalidade, irmãos, que não deveríamos perder. Porque é nisso que Deus vai trabalhando, que Deus vai nos moldando, que nós vamos aprender a respeitar as partes boas do nosso irmão e as que não são tão boas, porque todo mundo tem, né? 2 lados. Nem todo mundo é santinho o tempo inteiro, mas nem todo mundo também é o contrário. As pessoas, cada um, mas é no convívio que nós vamos aprendendo as limitações. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, e vocês vão ficar bravos comigo, eu sei, mas que eu sempre falo com o pastor Isaías. Vou dar só um exemplo aqui. Toda semana, nós sabemos quem não vem na igreja, ou por um motivo ou outro não vem nos cultos. Toda semana. O pastor tem a lista de todo mundo. Mas nós não nos preocupamos de mandar uma mensagem para o nosso irmão. Irmão, você não veio no culto sentir sua falta? Está tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Às vezes o irmão está doente, não veio porque está doente. Às vezes ele, saiu final de semana, viajou. A Bíblia ensina algo para nós maravilhoso, mas difícil de colocar em prática. A Bíblia diz assim, chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Nós temos uma facilidade enorme em nos alegrarmos e uma dificuldade tremenda em chorar com os nossos irmãos. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós estamos com falta de compaixão. Por isso que nós perdemos a hospitalidade.
porque nós não temos compaixão. Estou colocando um exemplo aqui, não é nem de você ir na casa do seu irmão, é de você lembrar dele que não estava na igreja no final de semana e que talvez esteja precisando. E o precisar, irmãos, e eu posso dizer com toda certeza, na maioria das vezes, o precisar do meu irmão não tem nada a ver com ajudar ele financeiramente ou com alguma coisa, não tem nada disso. A maioria das vezes o ajudar nosso irmão é dizer para ele, eu vou orar por você. É isso. Então, nós temos perdido um pouco do amor, do compartilhar, do estar junto, de sermos hospitaleiros. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você convida seu colega de trabalho para ir na sua casa, você convida não sei quem lá, seu amigo, para ir na sua casa, mas você nunca convida o irmão da igreja para ir na sua casa. Você nunca convida alguém da igreja para ir na sua casa. Então, a Bíblia diz assim que, primeiro, os domésticos da fé. Se eu tiver que honrar alguém, primeiro é os meus irmãos da igreja. Depois, os meus amigos. Mas nós temos invertido essa ordem. Muitas vezes é primeiro os amigos e depois os irmãos da igreja. Então, nós precisamos voltar a ser como Lídia, hospitaleiros. Pessoas em que eu realmente sinta a confiança de estar com o meu irmão. De querer estar com o meu irmão. Irmãos, já falei isso aqui uma vez. Uma coisa, quando nós vamos na casa de alguém, principalmente nossos irmãos, nós não vamos para ver a casa do irmão. O que o irmão tem ou deixa de ter. Isso não importa para nós. O que deve ser importante para nós é o estar juntos, é a companhia. Então, por que tem se perdido isso no meio da igreja, a hospitalidade? Porque tem os abençoados que vão na casa do irmão e saem falando mal do irmão. Tem esse lado também. Tem esse lado. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas se retraiam. Então, nós precisamos, irmãos, ser sábios. Nós precisamos gostar da companhia do nosso irmão. Independente do que ele tenha, do que ele não tenha, independente de qualquer coisa. Porque o estar junto traz bênçãos na nossa vida e na vida do irmão. Lídia, ela ofereceu a sua casa para Paulo e Silas. Ela os constrangeu a eles ficarem com ela e pode ter certeza que ela foi muito abençoada por eles estarem ali. Então, nós precisamos lembrar da hospitalidade. A hospitalidade faz parte da vida cristã. E deve, sim, ser algo que deva ser resgatado de novo na vida cristã, porque tem ficado para trás. A hospitalidade. O estar juntos, o amar estar juntos. Independente se tenha só um cafezinho, eu quero estar junto com a Magda, não pelo que ela vai me oferecer, mas por ela, pela companhia dela, pela presença dela. Então, nós precisamos resgatar a hospitalidade. Porque, às vezes, irmãos, também as coisas estão na nossa cabeça. Ah, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E a gente não convida o irmão por bobeira da nossa cabeça. Porque o irmão não está interessado no que a gente tem ou deixa de ter. Mas é que a gente coloca coisas que não são reais na nossa cabeça. Porque se nós somos irmãos, e nós devemos amar uns aos outros como Jesus amou, independente do que a pessoa possua. Então, isso deve ser parte da nossa vida cristã. Outra coisa, neste texto que nós vemos, que é essa jovem, que diz o texto, que Paulo se irritou com ela. Olha, de todos os personagens bíblicos, está aí um que eu não queria nunca conviver, era Paulo.
Paulo devia ser uma casquinha de ferida, gente. Pelo amor de Deus. Mas, diz o texto que por vários dias, até que Paulo se cansou, né? Versículo 16. E aconteceu que, indo nós na oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Veja que essa decisão de Paulo de expulsar o espírito dessa moça lhe custou caríssimo. Foi por causa disso que ele foi preso. Então, a decisão dele foi uma decisão que teve um preço alto. Mas, olha o que ela dizia. Olha só. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando verdade ou mentira? Verdade. Ela diz que ela estava, era um espírito que estava nela, mas ela aqui estava falando a verdade. Ela não estava falando nada de mentira. Eles anunciavam o caminho da salvação e eles eram mesmo servos do Deus Altíssimo. Como saber quando é de Deus e quando não é? Porque pelas palavras dela, vamos tirar o texto que a gente leu antes, que já diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Se nós ouvíssemos alguém falar ao nosso respeito isso, o Abílio ali, ele ensina o caminho da salvação. E ele fala do Deus Altíssimo. Qual a reação do Abílio? Qual a nossa reação se alguém falasse isso a nosso respeito? Qual o nosso discernimento? Acho que o que foi um divisor aí de pensamento aí, né? Eu acho que foi por ele ter se irritado, porque eu acho que as coisas de Deus, sendo um homem de Deus, não vai se irritar. Se é de Deus, não vai se irritar. Então isso aí, como ele se irou, né? Falei, caramba, né? Alguma coisa está errada. Então eu acho que foi esse aí o divisor de águas aí. E de Paulo, né? Ele ter se irritado. Mas e você? Se alguém... Porque isso foi um elogio. Se elogio uma vez, eu falo, legal. Mas se fica perturbando, né? Aí eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Acho que eu faria o mesmo que o Paulo. O Abílio disse que na primeira vez, tudo bem. O problema é que ela ficou infernizando ali vários dias. Pode falar, Magda. Assim, depende de quem vem, né? Paulo conhecia ela, né? Então, dá para... Não, ele não conhecia ela, não. Não, conhecia a fama dela. E outra, a gente sabe, se chegar em mim uma pessoa que não é de Deus, é uma macumbeira, é um espírita, e falar coisa boa a meu respeito, não é de Deus. A gente sabe que não é de Deus. Tá, mas você está falando assim, se você conhecer a pessoa, mas se você não conhecer a pessoa. Paulo não sabia que ela era espírita? Que ela era tipo bruxa, né? Não, Paulo viu que ela não falava em nome de Deus. Sim, mas ele sabia. Ela teve o discernimento. Mas ele sabia que ela era adivinhadora. É, Porque eu vi a cena assim, entendeu? Eles estão lá dentro, né? E ele sabe quem ela é. Não. Você está vendo a cena pelo texto. Sim. O texto conta o que ela era antes de contar o que aconteceu, mas na verdade não. Na verdade, Paulo não sabia. Eles estavam ali e ela vinha perturbá-los. Sim. E aí ele então repreendeu. Então ele não sabia a história dela, mas ela perturbando. Aí sim. Isso, pelo discernimento. É isso que eu estou querendo falar, irmãos. Quando alguém chega e fala para nós, em nome de Deus, ou alguma coisa relacionada a Deus, nós temos o discernimento de saber isso é e isso não é. Porque ela não falou nada que não fosse. Ela falou a verdade a respeito deles. Eles eram mesmo. Então, como saber? Irmãos, eu vejo muita coisa hoje no meio gospel parecido com isso. Dentro do meio gospel. Muita gente querendo adivinhar a vida do outro em nome de Deus. Ou
pessoas indo procurar outras pessoas. Ah, porque aquela tem o dom de profecia, não sei o quê. E vai lá. Gente, a gente precisa tomar cuidado. Porque, às vezes, está sendo usado o nome de Deus, mas não tem nada de Deus no negócio. Irmãos, a gente precisa entender que aquilo que Deus tem para falar conosco, Ele vai falar. Se Deus precisar trazer uma profecia para Marta, Deus vai trazer essa profecia. A Marta não precisa correr atrás. Deus vai mandar uma pessoa até ela para falar o que ela precisa. Qual é o perigo, irmãos? Os donos dessa moça aqui ganhavam dinheiro com ela. Eles tinham lucro com ela. E muitas vezes, hoje em dia, no meio gospel, tem pessoas aí cobrando para dar profecia, cobrando para orar, cobrando para... Irmãos, cuidado, cuidado. Porque às vezes a gente acha que é de Deus e não é. E nós precisamos ser como Paulo, nós precisamos ter discernimento. Se o que a pessoa está falando é dirigido por Deus ou não. Mas como que a gente consegue isso? A gente tem que ter a consciência que discernimento é dom do Espírito. A gente tem que buscar. Não é assim, a gente sabe por a gente mesmo. É dom. Tem que dobrar o joelho no chão e buscar. É dom. Diz que mais? Como que a gente pode? A Magda também falou. Olha, se eu sei que a pessoa, né, é um espírito, é do candomblé, sei lá o que vai vindo me falar, eu já sei que o que procede dela não é coisa boa. Fala, Roberto. Eu acredito que o que é do Espírito Santo traz paz, né? Além de trazer paz, também a gente precisa ter o conhecimento se está baseado na palavra ou não. Então, o que é de Deus se cumpre. E se estiver baseado no que está na palavra, ok. Se não... Exatamente, Roberta. E você falou a palavra-chave. Claro que tem o dom de discernimento de espírito. Mas, é isso aí. Se o que vem falar para mim estiver dentro da palavra, amém. Agora, eu preciso conhecer a palavra, né? Se caso contrário, eu vou acreditar. Então, eu preciso conhecer. Por quê? Quem já viu... Ai, eu até esqueci de procurar. Quem já viu aquele vídeo... É verdade isso, irmãos. Parece mentira, mas é verdade. Daquele pastor que adulterou lá e veio falar do já viu. Vocês já viram esse vídeo? Ele leu no texto bíblico sem usar a pontuação. Aí, do jeito que ele leu, dava a entender que era para adulterar mesmo. Aí, quando o repórter fala para ele, não, mas está escrito assim, com a pontuação... que muda o sentido, ele ficou sem resposta. E ele tinha adulterado com a esposa do ajudante dele lá. Pode falar, Eliana. Vilma, deixa eu perguntar para você. Quando a pessoa não vem na igreja e essa pessoa tem o dom de falar as coisas para a gente assim, é normal isso? Deus dá o dom para essa pessoa continuar falando? Os dons de Deus são irrevogáveis. Então, a pessoa que recebeu um dom de Deus, Deus não tira dela, mesmo que ela não esteja fazendo certo. Deus não vai tirar os dons. Ela vai continuar, Deus pode ainda usá-la. Com o passar do tempo vai diminuindo, mas Deus vai usar porque Deus deu, Deus não tira. Aí você pergunta assim, mas como uma pessoa que está com a vida errada, Deus usar? Deus usou uma mula, irmãos. Isso não significa que a mula foi para o céu, não é verdade? Então não se acha a última bolachinha do pacote quando Deus te usar, mesmo você estando errado, porque Deus apenas te usou. Não tem a ver. Você pode ter sido usado por Deus e acabar indo para o inferno, porque não está levando a vida certa. Então Só que quando Deus dá algo para alguém, Deus dá e Deus não tira. Se a pessoa tem o dom de discernimento, qualquer dom que Deus dá, ela vai ter mesmo
bêbada lá na rua. A gente encontra muito bêbado que é desviado, né? Não é verdade? E na internet chove desses negócios aí, né? Que vai lá e o bêbado evangeliza mais do que o que foi evangelizar, porque ele já conhece a palavra. Não é verdade? A gente vê isso muito. Agora com a internet, o que acontece? Às vezes ele até pode orar em línguas ali. Por quê? Porque Deus deu um dom para ele e Deus não tira. Deus é diferente da gente, né? Mas Deus deu, é um presente de Deus o dom, Deus não tira. Agora, não significa que se ele não consertar a vida dele, ele vai para o inferno falando em línguas. Mas vai para o inferno. Entende? É essa a diferença que a gente tem que fazer. A gente tem que separar o dom da vida da pessoa. Por isso que Deus fala assim, que é para nós examinar a profecia e não o profeta. Vocês entendem por quê? O dom é de Deus. A vida da pessoa, ela leva como ela quiser. Então, a gente tem que separar o que é de Deus e o que é a vida da pessoa. Essa é uma dificuldade nossa, hoje em dia. Porque, irmãos, ao contrário de Paulo, que ele não deixou essa jovem ficar falando, mesmo que fosse a verdade no ouvido dele, ele se irritou e mandou o Espírito sair. Nós, cristãos, hoje, estamos ouvindo muita besteira de quem não é cristão e nós estamos deixando eles falar. Eles estão falando besteira no nosso ouvido, nós estamos deixando eles falar. E o pior de tudo, gente, nossa, essa internet, né? A gente vê de tudo. O que eu mais fico chocada na internet é de ver pessoas que se dizem cristãs e acreditam em horóscopo, e acreditam em energias, sei lá o quê, né? Em tanta coisa, em tanta superstição, que é inacreditável. É inacreditável que no meio cristão as pessoas que se dizem cristãs acreditam nesse tipo de coisa. É inacreditável. Mas está acontecendo. Por quê? Cadê o discernimento? Cadê conhecer a palavra, como a Roberta disse? Bom, se eu estudo a Bíblia, se eu conheço a Bíblia, eu sei que esse negócio da adivinhação não é de Deus. Com Deus não tem adivinhação. Com Deus é preto ou branco, sim, sim, não, não. Mas hoje em dia nós estamos tão assim que a sua aura... eu estou vendo a sua aura hoje está meio... né? Está muito boa. Vou pegar os cristais. Olha, eu já vi na casa de gente que se diz cristão, cheio de cristalzinho, pirâmidezinha, sal grosso, olho grego, então, que tem de irmãzinho usando olho grego, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, irmãos, isso é falta de discernimento, é falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos trazendo para nossas vidas coisas que Deus abomina, coisas que Deus... sabe por quê? Porque nós estamos aqui, sem discernimento, ouvindo tudo que estão jogando na nossa mente. A Bíblia nos ensina tudo de bom, né? Se a gente entendesse que se ouvisse a Bíblia, a gente vivia melhor. Mas é duro que a gente entenda essas coisas. A Bíblia diz assim, ouve tudo, retenha o que é bom. Ouvir não tem como, a gente vai ouvir mesmo, né? A gente vai ouvir. Só que a Bíblia já sabia que a gente ia ouvir muita besteira. E ela já nos dá um conselho excelente. Já que você não tem como evitar de ouvir certas coisas, ouça e retenha só o que for bom. O que não presta, descarta, joga fora. Mas o que tem acontecido conosco? Nós estamos retendo tudo. A gente não está descartando mais nada. Vai que, né? O elefantezinho viradinho com a bundinha lá dá certo, né? Tem isso também, irmãos.
Tem cristão que tem o elefantezinho lá, que a bundinha tem que ficar virada, nem sei se é para a porta, para a janela, mas tem que ficar lá, no lugar certo. Tanta coisa, que se a gente for analisar, é tanta coisa, que as pessoas acreditam que, olha, é muito mais fácil acreditar na Bíblia. É muito menos complicado. Mas as pessoas não acreditam na Bíblia e acreditam nessa superstição aí, que é só baboseira. Mas que vem de espíritos enganadores. Tudo isso aí vem de espíritos enganadores. Lá em casa eu tinha bastante espada de São Jorge. O Isaías me arrancou tudo. Ele e meu pai, até que não arrancaram tudo, os dois não sossegaram. Ô, vida! Gente, porque isso aqui é usado no candomblé, isso aqui é usado não sei onde, e porque isso... Um dia eu me irritei, eu falei, isso aqui foi Deus que criou. É uma planta, foi Deus que criou. Eu não tenho ela por causa de nada, eu tenho ela porque é uma planta que Deus criou. E eu gosto dela, só isso. Mas é difícil, né? É difícil, às vezes você acaba se privando por causa disso, por causa dessa superstição. Calanchoê, quem conhece, todo mundo conhece Calanchoê aqui, né? O Calanchoê, hoje não se fala mais muito nisso, mas quando o Calanchoê começou a ser mais popular, ele era considerado a flor do dinheiro. Né, o irmão lá que trabalha com Calanchoê? Tem muita gente que ainda fala isso. É a calandiva. Quando começou a surgir nas floriculturas, eu lembro que eu ia buscar, é a flor do dinheiro, da fortuna, sei lá o quê. Se fosse assim, né, gente, porque é uma das flores mais baratas que tem, dá para todo mundo ter. Não está funcionando esse negócio aí. Mas vocês veem como o diabo pega uma coisa que Deus criou e dá uma distorcida, e os bobão vão lá e acham que é mesmo aquilo. Em vez de gostar da planta por ser uma criação divina, eu fico impressionada com Deus, irmão. Já falei isso aqui. O que me impressiona em Deus é porque que Ele fez tanta flor, tanta cor, tanto tipo, tanta coisa. Deus nos deu coisas maravilhosas demais, irmãos. Porque Deus podia ter feito 2, 3 cores, né? Nós nem ia saber do resto. Mas não. Deus, Ele vê a nossa individualidade. Porque às vezes... eu gosto de laranja, mas o Du gosta de vermelho. A irmã Magda gosta de amarelo. Né? E Deus coloriu o mundo para que todo mundo se sentisse satisfeito com a criação de Deus. Roubaram algo que é de Deus. Hoje em dia fica difícil a gente... falar do arco-íris, porque não se liga à aliança feita com Noé. Se liga ao LGBT. Se a gente vê, se a gente quiser ter em casa, as cores do arco-íris vai remeter a outra coisa, então a gente se priva de algo que foi Deus que criou, porque senão, né? Até explicar, né? Como diz o ditado, que focinho de porco não é tomado, as pessoas já acham que a gente está no meio. Então, fica complicado. Mas é uma criação de Deus, que foi distorcido a finalidade. E assim, muitas outras coisas. Mas está faltando discernimento no meio da igreja. Discernimento para dizer, isso é de Deus, isso não é de Deus. O que é de Deus, amém. O que não é de Deus, eu descarto. Eu jogo fora. E esse discernimento, não o dom de discernimento, né, Paulo? Porque o dom de discernimento é outra coisa. Mas esse discernimento todos nós precisamos ter. E é como a Roberta disse, conhecendo a palavra, nós vamos ter. Conhecendo a Bíblia não tem como errar. Não dá para errar. Outra, rapidinho aqui. O que aconteceu com Paulo e Silas, então? Depois que eles expulsaram o espírito da mocinha lá? Olha só. Talvez essa moça sofresse com esse espírito. Talvez não, sofria. Porque todo mundo que já
foi possuído por um espírito maligno sabe que é sofrimento. Irmãos, eu tenho muita dó da pessoa que é possuída. Dó mesmo. Porque o que o diabo faz com a pessoa é terrível. Ele judia da pessoa. Já vi possessões terríveis, irmãos. Terrível. Que eu nunca queria ter visto. Ao contrário do pastor Isaías, que gosta, eu detesto. Né? Aí, de vez em quando, a gente tem que participar. Já fui em possessões terríveis, terríveis, terríveis. Tipo assim, o diabo, né? A pessoa que é possessiva, tem o diabo com ela. Ela tem essa... Como que fala? Fugiu agora, acabou de falar. Ela fica possuída ou não necessariamente? Quando o Satanás está dentro da pessoa, ela fica possuída. Quando Satanás está só ali, então é opressão. Ela fica oprimida, mas não possuída. A possessão já está... Ele está oprimindo a pessoa. Ela vai sentir o peso, mas ela vai normal. Agora, quando a pessoa fica possuída, daí... Porque o Satanás toma a mente, né? A pessoa faz coisa que ela nem sabe que fez, nem sabe o que aconteceu. Por isso que eu tenho dó. Por isso que vocês podem ver aqui na igreja, não acontece show, né? Por possessão. Porque, gente, possessão não é um show. Não deve ser tratado como um show. A gente precisa ter dó da pessoa que está possessa. Ela é uma pessoa, ela tem dignidade, que foi roubada de Satanás. Então, nós precisamos preservar por essa pessoa. Já pensou nós expulsar Satanás aqui no meio da igreja? Vai expor a pessoa. Ela errou e deu brecha para Satanás agir na vida dela, ela errou. Mas ela é uma pessoa que Deus ama. E nós precisamos tratar ela assim. Então, o que acontece se houver uma possessão? Pega-se e leva-se lá atrás para orar, fora da igreja. Possessão não é um show. Não deve ser um show. O diabo adora dar show, irmãos. Ele adora ter plateia. Pode ter certeza. Se ele se manifesta no meio da igreja, ele quer dar show. Ele faz escarcéu mesmo. Ele gosta disso. Mas nós temos que saber que ele não pode fazer isso no meio da igreja. A gente sempre tem que preservar aquela pessoa que está possessa. Ela é uma vida. Satanás está usando, mas ela é uma vida. Já pensou depois que passa a possessão? Ai, você fez isso, você fez aquilo outro. Como a pessoa deve ser horrível. Fora que já é um peso que ela sente no corpo. Né? A pessoa, quando fica possessa, ela fica com uma força sobrenatural. Dependendo, nem volta mais na igreja, por causa da... Isso é uma coisa que a gente tem que ser muito prudente, irmãos. Pode acontecer uma possessão na hora de um culto? Pode sim. O que você faz? Os irmãos, né, pegam essa pessoa e vão lá atrás. Aqui na igreja já teve várias vezes. E a maioria da igreja nem percebeu o que tinha. A maioria da igreja não soube que tinha. Há poucos dias atrás, teve uma possessão aqui na igreja, no final do culto. Só tinha eu e alguns irmãos aqui. E o pastor que estava orando pela pessoa. Ninguém soube, ninguém viu, mas houve. Então, é assim que tem que ser. Nós sempre temos que pensar. Essa moça, ela teve um alívio. Paulo libertou ela de algo terrível. Mas só que ela dava lucro, né? O que aconteceu? Eles levaram lá, fizeram, falaram, e olha que interessante, eles falaram, olha, eles estão ensinando aí costumes que não é nosso. Né? Incitaram ali, fizeram. Mas, irmãos, rapidinho aqui, o que nós vemos aqui? Primeiro, antes deles serem presos, eles foram... O que eles foram antes de ser presos? Açoitados. E diz aqui, com muitos açoites. Não foi pouca coisa, não. Então, vocês imaginam como eles estavam quando foram para a prisão? Machucados, doloridos. Quem aqui já apanhou do pai e a mãe? De vara?
Eu acho que de vara eu nunca apanhei, mas meu pai tinha uma mão pesada, irmãos do céu, o que é aquilo? Minha mãe não, uma mãozinha do meu pai, misericórdia. Até hoje a mão dele é pesada. Mas dói, né? Ui, que dói para passar essa dor, né? Arde. Mas assim, então vocês imaginam como estava Paulo e Silas? Que eles foram açoitados, é diferente de levar uma varadinha. Eles foram açoitados, eles estavam machucados, eles estavam debilitados até. E o que eles estavam fazendo lá na prisão? Ai, Senhor, eu expulsei o demônio lá. Ai, o que aconteceu comigo? É assim que Paulo estava? Orando e cantando a Deus. Eles tinham motivos para cantar? Para orar, eles até tinham. Né? Para orar, eles até... Mas para cantar, hein? Eles não tinham motivos para cantar, mas eles estavam cantando. Porque um cristão de verdade, um cristão autêntico, ele pode passar por lutas, por problemas, por tribulações, por angústias, mas ele não deixa de louvar a Deus. As circunstâncias da vida não são impedimentos para ele adorar o seu Deus. Porque situações difíceis acontecem, sim, acontecem. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. E olha onde eles foram. Olha o que aconteceu com eles. Eu já vi muito cristão falando assim, mas eu faço tudo certinho, vou na igreja. E olha o que acontece comigo. O que Jesus falou para nós? No mundo tereis aflições. Jesus disse isso para nós. Ele não disse, no mundo vocês vão ter sombra boa e água fresca de agora em diante. Não, não. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, irmãos, tem muito cristão que por qualquer coisinha já deixa de orar, já deixa de adorar o seu Deus. Então, eles não adoram Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. Não, nós adoramos a Deus por quem Ele é, independente do que Ele faça. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Então, as circunstâncias da vida não podem nos impedir de louvar a Deus. Paulo e Silas, eles continuaram. E a situação deles era péssima, a pior que a gente pode imaginar. Pior. Eu nunca fui numa prisão, né? Nunca fui. Mas nós temos o Dr. Douglas que vive, né? É precário, né, Douglas? Situação é precária. Vocês imaginem a prisão daqueles tempos lá de Paulo e Silas. Era muito mais precário do que hoje em dia, né? Vocês imaginem como era aquilo lá. Então, eles estavam numa situação precária, machucados, doloridos. Mas eles continuaram ali, orando e glorificando a Deus. E sabe o que eu vou falar para vocês? Deus permitiu que isso acontecesse na vida deles. Sabe por quê? Porque Deus queria salvar o carcereiro e a família dele. E como que Deus ia salvar o carcereiro se Paulo e Silas não fossem presos? Então, os propósitos de Deus são mais altos do que os nossos. O plano de Deus é mais alto do que o nosso. Eles podiam ter fugido da prisão quando houve o terremoto. Deus se manifestou de maneira sobrenatural. Por quê? Para que o carcereiro cresce que eles eram realmente servos de Deus. Eles não fugiram, eles ficaram ali. Não só eles, mas como os outros presos também. Então, irmãos, quando nós entendermos que às vezes
tribulação que nós estamos passando tem algo maior de Deus aí, nós vamos continuar orando e cantando a Deus. Mas se nós continuarmos com a visão só no problema, só na tribulação, só ali, nós vamos desanimar. Ah, não adianta, nós vamos murmurar. Ah, porque eu faço tudo certinho, dá tudo errado. E nós vamos murmurar contra Deus. Quando Deus permite algo na nossa vida, primeiro, eu fiz alguma coisa errada? Essa é a primeira avaliação. Eu errei? Não, não errei. Ah, então Deus permitiu porque tem um propósito. Qual é o propósito? Ainda não sei. Mas eu vou orar, vou continuar na presença do Senhor e Deus vai me mostrar o propósito, porque isso aconteceu. É assim que um cristão autêntico se comporta. Paulo e Silas tinham tudo para desanimar. Eles continuaram firmes porque Deus tinha um propósito além desse. E esse carcereiro e a sua casa foram alcançados por Jesus. É interessante, né? É interessante, e esse Deus é tão maravilhoso, isso que me encanta em Deus. Deus está aqui nos vendo, ó, a sua igreja reunida. Deus está nos vendo aqui como uma igreja reunida. Mas Deus está nos vendo individualmente. Deus está vendo o Du, está vendo a Lara, está vendo a Miriam, está vendo o Mateus. Ele está nos vendo individualmente. E Ele se preocupa conosco individualmente, não coletivamente. Porque se fosse coletivamente, então as pessoas só seriam salvas numa pregação para muitas pessoas. Mas Deus se preocupa com cada um individualmente, que Ele manda Paulo e Silas para a prisão para salvar o carcereiro e sua família. Ele manda Filipe e se encontrar lá com o eunuco, só os dois sozinhos, para o eunuco se converter. Esse é o nosso Deus, que faz pela multidão, mas que faz individualmente por cada um de nós também. E é isso que nós precisamos entender, que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. E quando nós entendermos isso, apesar de, nós vamos estar orando e cantando ao Senhor.